Bom dia mais uma vez, pessoal. Eu não sei o que houve, porque o outro vídeo começou no 15 e já tinha gravado quase tudo. E aí eu fiz outro vídeo, fui olhar e aí eu tô fazendo outro vídeo pra vocês, tá? Pessoal, a gente vai lá na hora do estudo, na página 22. Nós vamos começar aí na página 22, tá? Pra gente fazer as atividades juntos. A número 1 é uma questão do Enem. Vocês vão dar uma lida nesses dois textos, texto 1 e texto 2. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem. Vocês leem esses textos e aí a gente vai fazer as questões, tá? Bora lá, dá um pause aí no vídeo e assista aí, por favor, e dá uma lida, por favor, nesse textinho aí. São pequenininhos. Bora lá, terminaram, pessoal? Então vamos às questões. A experiência urbana é um tema recorrente em crônicas, contos, romances do final do século XIX e início do XX, muitos dos quais elegem a rua para explorar essa experiência. Nos fragmentos 1 e 2, a rua é vista respectivamente como um lugar que desperta sensações contraditórias e desejo de reconhecimento, favorece o cultivo da intimidade e a exposição dos dotes físicos, possibilita vínculos pessoais duradouros e encontros casuais, propicia o sentido de comunidade e a exibição pessoal, promove o anonimato e a segregação social. Então, nesses fragmentos aí, como que é vista a rua? Né? Qual dessas alternativas você considera? Daqui a pouco a gente volta e faz as respostas. Número 2. O contexto político e econômico do Brasil, na virada do século XIX para o início do século, para o século XX, tinha na o quê? Seu grande eixo. Tinha em quê? Em qual área eles tinham um grande eixo? Na exploração, na cafeicultura, na industrialização? Aonde que eles tinham o seu grande eixo? Ou tal, e vocês vão preencher segundo as alternativas aí de baixo. Então, preencham e depois a gente retoma. Número 3. Sobre a literatura brasileira, na transição entre o final do século XIX e início do século XX, é correto afirmar o quê, gente? Que a Luísa Azevedo escreveu romance em que os seres humanos são determinados pela raça, pelo meio e pelo momento histórico? Dada a influência do cientificismo, vocês precisam lembrar lá atrás do naturalismo, do realismo, né? O que abordava essa literatura e a Luísa de Azevedo, ele vai estar já no finalzinho, né, no período da transição, o que ele vai abordar dentro dos seus textos? Machado de Assis era tido como o maior escritor brasileiro, porque foi o primeiro a aderir ao naturalismo. Mas Machado de Assis era naturalista, gente, pelo que vocês estudaram, pelo que vocês lembram, né? E por ter fundado a Academia Brasileira de Letras, Olavo Bilac retomou a estética romântica, era considerado o príncipe dos poetas. Olavo Bilac, ele era um poeta romântico, né? Os Sertões de Euclides da Cunha foi a primeira obra naturalista do Brasil, pois nela se identificam as 3 raças em que se baseia a formação étnica no Brasil. Foi isso que a gente já falou, eu já comentei com vocês nas aulas passadas, nos outros vídeos. O livro Os Sertões de Euclides da Cunha, ele trabalhou com essa formação étnica do Brasil? Essa é uma realidade? Cruz de Souza e Afonso de Guimarães foram os principais representantes do simbolismo brasileiro, estética que uniu a objetividade científica ao rigor formal. Será que o simbolismo teve de fato essa estética? É isso que eu quero saber de vocês. Número 4. Por que o pré-modernismo não pode ser considerado propriamente uma escola literária? O pré-modernismo, pelo que a gente estudou, ele foi uma escola literária? Aqui ele está dizendo que não foi. Por que ele não foi? O que foi somente o pré-modernismo? Eu já falei com vocês isso, vocês devem ter gravado aí na mente. Número 5. Nas 2 primeiras décadas do século XX, surgiu no Brasil o pré-modernismo. Sobre esse tema, analise as proposições abaixo. Eu quero que vocês coloquem verdadeiro ou falso nessas proposições aí. Dá uma lida em cada uma delas e responda com calma aí para vocês verem o que é verdadeiro, o que é falso. Depois a gente retoma isso daí com as respostas, tá? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês darem uma lida, 2 minutinhos dá bastante tempo, e responderem. Dá um pause aí, por favor.
Bom, então, pessoal, conseguiram responder? Vamos para número 6. Leia as seguintes afirmações sobre 3 dos mais importantes autores da literatura brasileira e suas obras. A obra poética de Gregório de Matos é feita barrocamente de fortes contrastes. Contrastes são oposições, né? Sátira irreverente versus poesia de devoção e arrependimento. Poesia obscena versus poesias de amor idealizado. Cruz e Souza, essas são as características da poesia, porque Gregório de Matos é um poeta barroco, né? Então a gente vai ter que analisar as características do barroco. Vocês lembram das características do barroco, da escola literária? Que havia uma dualidade, um exagero nas questões, uma linguagem rebuscada. Vocês lembram disso? Cruz e Souza é um romancista do período simbolista, que representa e denuncia a injusta sociedade escravocrata do Brasil na sua época. Cruz e Souza é romancista do simbolismo? Isso aí é meio que esquisito, né, gente? Né? O Cruz e Souza, ele é o quê? Qual foi a escola literária que Cruz e Souza participou? Número 3. A obra Os Sertões de Euclides da Cunha constitui um dos momentos altos do pré-modernismo, porque dá uma visão agudamente crítica de um Brasil ainda arcaico, em linguagem dramaticamente expressiva, embora ainda distante das inovações que viriam a caracterizar a linguagem modernista. Está correto apenas o que se afirma, né? Os Sertões, ele foi uma das produções do pré-modernismo, então eu quero que vocês marquem aí. Número 7. A obra Os Sertões de Euclides da Cunha está dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Esses 3 elementos, no entanto, são interdependentes. A luta do homem em determinada terra. Assinale a alternativa que exemplifica essa interdependência entre as 3 partes do livro, nos fragmentos abaixo. A gente pode não ter lido o livro, mas quando a gente fez a leitura do livro, a gente tem algumas posições que são colocadas ali dentro do livro de vocês, que vai ser fácil vocês reconhecerem. Dá uma lida nessas alternativas e escolha uma, e daqui a pouco a gente volta para ver. Dá um pause aí rapidinho de 1 minuto para vocês analisarem, por favor. Bora lá, gente? Já responderam? Gente, a gente tá na página 24 agora. Texto para as questões 8 a 10. Dá uma lida nesse texto aí. Vou dar 4 minutos para vocês lerem esse texto. Por favor, tá bom? Dá uma lidinha aí, fazendo um favor. Dá um pause. Vamos lá. Questão número 8. O escritor se serve no fragmento apresentado da alternância de 2 tempos verbais, conforme queira diferenciar aspectos propriamente físicos, descritivos, de aspectos de ordem narrativa ou histórica. Releia o primeiro parágrafo do fragmento e identifique os 2 tempos verbais que o escritor utiliza com essa finalidade. Então, para descrever um momento histórico, fazer uma descrição de uma narrativa, ele usa verbos, né, que vão sinalizar esse tempo. Vai ficar muito claro para a gente em relação ao tempo e qual a finalidade que ele usa. O tempo, ele está no presente. Você não precisa me dizer, está no pretérito perfeito, mais que perfeito, presente. Não. O tempo está no presente, o verbo está no presente, está no passado, o verbo está no futuro. Qual a finalidade dele para escrever dessa forma? Número 9. Representante do pré-modernismo brasileiro e um dos maiores nomes da nossa literatura, Euclides da Cunha nos encanta pelo rigor, pelo vigor e variedade de seus procedimentos e estilo. Nesse sentido, um dos recursos notáveis de Os Sertões é o da personificações na descrição de acidentes geográficos, que em seu texto parecem dotados de vontade e atitude própria, o que confere bastante dramaticidade a passagens como a apresentada. Tomando por base este comentário, releia o período que constitui o 4º parágrafo e explique o procedimento da personificação ou prosopopeia que nela ocorre. Gente, personificação ou prosopopeia é o quê? É quando a gente atribui uma característica a um ser que é animado, de um ser que tem vida, a um ser inanimado.
a um ser que não tem vida. Por exemplo, quando você diz assim, ai, a lua está sorrindo para mim. A lua sorri para alguém? A característica de sorrir somos nós, seres humanos, que temos. Né? Joelma canta, a lua me traiu. A lua trai alguém? Não trai, né? Então, isso é chamado de personificação. Quando você atribui uma característica que é de um ser animado, de um ser vivo, a um ser inanimado, um ser que não tem vida, né? Número 10. Um dos aspectos em que Euclides da Cunha busca alguns de seus melhores efeitos é o da adjetivação. São adjetivos, as qualidades, características, lembra? Que torna seu discurso ao mesmo tempo vário e expressivo, razão pela qual alguns o consideram, comparando com poetas ainda ativos em sua época, um prosador parnasiano. Releia com atenção o último parágrafo do texto apresentado a seguir aponte 3 dos adjetivos que nele ocorrem. Né? Um poeta parnasiano, gente, é um poeta que busca a palavra perfeita para se escrever o seu texto. Né? Toda a poesia parnasiana que você lê, você vai ver que há um rigor formal, né? A poesia ela é bela, não é sentido de que ela é bonita, ela é linda, não, mas ela tem a sua beleza, tá? Examine os textos, dá uma lidinha nesses 2 textos aí, tá? E vamos marcar as questões. Vou dar 1 minutinho para vocês lerem. Vamos lá, até menos de 1 minuto. Dá um pause aí e leia, por favor. Acabaram de ler, pessoal? Então vamos lá. Marque a afirmação incorreta sobre os textos apresentados. Acerca desses 2 textos, né? Quer dizer o quê? Um elemento comum em ambos os fragmentos é a enumeração das ações do rebanho durante a condução da boiada, as ações, aquilo que eles praticam. Há recursos de musicalidade, há aliterações nas palavras, milhares de chifras vibram uma trepidação dos pastos de lá do sertão. Né? Há essa aliteração, essa repetição de consoantes. Guimarães Rosa preocupa-se com o ritmo e a reorganização da linguagem no fragmento. Ele tem esse ritmo? Ele reorganiza a palavra dentro do seu texto? O interesse principal na obra de Euclides da Cunha é a apresentação lírica. Lírica é sentimental, é a parte mais emotiva, né, dos hábitos sertanejos e a denúncia do sofrimento pelo trabalho exaustivo do vaqueiro. Ele está questionando essa questão dos vaqueiros, o texto dele é muito lírico. Como é que é isso, gente? A ambientação sertaneja e seus elementos caracterizadores estão presentes em ambos os fragmentos. Tá certo isso? Número 12. Considere o seguinte trecho do conto O Fisco, publicado em 1921 e integrante do livro Negrinha de Monteiro Lobato. Vamos lá dar uma lida nesse fragmentozinho aí. 30 segundos, pessoal. Vamos lá, terminaram de ler? Beleza. O trecho em destaque apresenta um episódio ocorrido em um parque. No contexto da narrativa, a cena vai ilustrar o quê? Um confronto entre a autoridade constituída e o menino que insiste na desobediência à lei? Um encontro amigável entre o menino engraxate e um cliente? Uma conversa amistosa entre os personagens de posições sociais distintas? Uma relação de desigualdade entre os personagens determinada pela força expressiva? Qual é a questão aí correta? Vamos lá, pessoal. Número 13. Lá no outro vídeo vocês vão ver que a gente vai começar na número 15, tá? Este texto foi extraído de um conto de Monteiro Lobato, cujo personagem principal enlouquece quando vê seu cafezal inteiramente destruído pela geada. Dá uma lidinha nesse texto aí. 1 minuto, gente. Vamos ver agora as alternativas. Em outra passagem do conto, o narrador afirma: só então me acudi que o belo espetáculo que eu até ali só encarara pelo prisma estético tinha um reverso trágico, a morte do heróico fazendeiro. O que o narrador chama de prisma estético pode ser identificado no excerto aqui reproduzido? Justifica sua resposta. Ele traz essa conotação estética, essa parte do belo dentro do seu texto. Justifica isso aí pra gente.
Letra B. Tendo em vista as variedades linguísticas da língua portuguesa, justifica-se o emprego no texto de expressões como geadinha mansa, batendo queixo e ferrar-se no sono? Explique, gente. Lembrando que vocês aprendem variação linguística em língua portuguesa. Lembrando que variação linguística é isso, é quando você pode pegar a tua língua e ela ser traduzida de diversas formas, não traduzida para o inglês, mas você usar essa língua de acordo com a sua região, né? De acordo com o tempo, que a língua ela vai variar de região para região, ela vai ter uma variação cronológica, né? E a língua ela vai ter uma variação histórica, ela vai mudando, né? À medida que o tempo vai. E a palavra é a mesma, só que ela vai sofrendo variações, né? Letra C. As frases nominais podem ser usadas nas descrições esquemáticas. Esse tipo de recurso foi usado no texto? Foi usado frase nominal, frase que não tem verbo? É frase verbal, frase que tem verbo. Frase nominal é frase que não tem verbo. Foi utilizada esse tipo de frase dentro desse contexto? E a número 14, para a gente finalizar, é essa que você vai fazer a leitura desses textos, né? Eu devo ter dado aí 2 minutinhos para vocês lerem. 2 não, mais 2 minutos. 5 minutinhos para vocês lerem esse texto e marcar a alternativa correta. Quais são, né? Número 1, ambos são contrários a qualquer proibição. O texto 2 afirma que não cabe como livro de formação para criança. O texto 1 constata-se, nesse caso, a volta da censura. No texto 2 é possível vislumbrar certa defesa a favor da obra em questão. De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é qual? Você vai escolher uma e vai marcar. Beleza? A gente para nesse daqui e eu tô mandando outro vídeo já para vocês fazerem da 15, né? Nós vamos parar na página 33, tá bom, gente? Dessa página aqui, ó, 27 até a página 33. Beleza? Um beijo. Até já.